coração, né? Já ministrei algumas vezes nessa passagem sobre a ousadia de Pedro, mas hoje a gente vai falar num contexto geral do que estava acontecendo ali e a gente vai meditar um pouquinho. Então, dizia assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Irmãos, para a gente contextualizar um pouquinho aqui essa passagem, a gente vai voltar um pouquinho, porque havia acabado de acontecer as multiplicações dos pães, né? Então Jesus acabara de operar um milagre. E antes disso aconteceu algo que a gente já sabe na Bíblia, que foi a morte de João. Então teve alguns acontecimentos em sequência, e logo que teve a morte de João, Jesus então ele se dirigiu num barco para um lugar mais distante, porém a multidão, né, veio junto com ele. E quando chegou ali, a palavra diz que ele teve compaixão. Então ele viu toda aquela multidão, ele teve compaixão daquelas pessoas, e tendo compaixão, Jesus começou a curar aqueles que estavam enfermos. Então ali operando mais um milagre, E nisso, ao finalizar, tinha um momento em que já estava tarde. A palavra diz que já estava tarde e Jesus precisava despedir a multidão. E os discípulos falaram: Senhor, está entardecendo, nós estamos longe, e para essa multidão voltar, eles vão acabar passando fome. Então acho melhor liberar eles já, no finalzinho da tarde, para que eles achem o que comer. Eu estou contextualizando rápido para a gente entrar naquela parte ali que a gente vai estar ministrando essa noite. E nisso, Jesus fala: deem vocês eles de comer. E aconteceu aquela multiplicação, onde trouxeram os pães, os peixes, e Jesus operou um milagre. E a palavra diz que eram 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças, Então, de 5 peixes, olha quantas pessoas foram alimentadas, E ainda teve 12 cestos que foram recolhidos e foram guardados para que pudesse se alimentar posteriormente. Finalizando todo esse contexto, irmão, a gente entra na parte aqui em que Jesus, ele anda sobre as águas. Então eles iam atravessar para Cafarnaum, porém o Senhor falou aos discípulos: vão à frente que eu preciso me retirar. E Jesus foi orar, E ali a palavra ela frisa algumas vezes que ele estava sozinho orando. Então eu acredito que num contexto todo de morte de João e aqueles milagres que aconteceram e toda aquela multidão, Jesus se apartou uns momentos para orar. E dizia que já era fim da tarde, Então houve a multiplicação dos pães. Eu acredito que foi anoitecendo, como a palavra diz. E os discípulos foram adiante com um barco para atravessar. E Jesus ficou ali num canto, num monte, onde ele foi orar. E ali o tempo passou, as horas foram passando. E a palavra diz que Jesus tira um tempo sozinho, E diz ali no versículo 24: tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava forte contra ele. Irmãos, aqui diz que o barco estava a cerca de 25 a 30 estádios, que equivale a 5 a 6 quilômetros de distância. Então os discípulos já tinham ido há um bom tempo antes, porque o Mar da Galileia, ele tem uma dimensão mais ou menos de 13 quilômetros. Então eles já estavam ali a 5 a 6 quilômetros, mais ou menos na metade do caminho. E o barco já estava longe. E Jesus falou: estava a considerável distância da terra, fustigados. O que é? Açoitados. Então as ondas estavam batendo forte no barco. E batendo forte, tentando ali, o vento era muito forte, e os discípulos tentando conter, mas não tinham o que fizesse para conter aquela situação, da natureza. E aqui, em nossas vidas, passamos por situações que parece que não vamos vencer a tempestade. Inúmeras vezes passamos por dificuldades e tribulação. Quantos irmãos de nós não passou por isso, Quantos não passamos por momentos difíceis? E a gente olha aquele vento forte, aquela tribulação, as ondas vindo sobre nós, as dificuldades, e a gente não vê uma saída. Assim como os discípulos tentam contornar, mas sozinhos não conseguiam, não estavam conseguindo, podendo até naufragar. E na nossa vida é assim, no nosso cotidiano, a gente sempre comenta sobre isso, mas é realidade. Dia após dia nós estamos vencendo lutas, quebrando barreiras, pulando os obstáculos, porque a vida ela é feita disso, E as provações vêm para nós. E existe uma saída para a nossa vida, para que a gente possa combatê-las,
com segurança, em paz, em tranquilidade. E essa saída é Jesus Cristo. Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Imagina a cena, irmãos. Incrível, né? Aquelas ondas gigantes, né? Porque o vento era forte. E os discípulos ali já estavam com medo do barco afundar. E eles veem uma pessoa vindo. O que aconteceu? De alguma forma, Jesus... Essa é uma parte que eu quero comentar com os irmãos. De alguma forma, Jesus se chegará até nós, não importa a circunstância em que estejamos passando. Amém? Eu quero também frisar, irmãos, deixe ser um canal de bênção para outras pessoas. Por quê? Porque Jesus usa as pessoas para falar com outras. Jesus usa as nossas experiências para tocar outras pessoas, né? E quando buscamos o Senhor Jesus, quando estamos na presença dEle, a gente vai recebendo do Senhor sabedoria, graça e conhecimento. E muitas pessoas não têm essa sabedoria. Muitas pessoas não têm essa forma de ver como o Senhor abriu os nossos olhos de ver. E como eu falei, em nossas vidas passamos por tribulações. Isso é inevitável, irmãos. Mas existem duas saídas. A gente pode passar as tribulações com Jesus ou sem Jesus. Quando a gente passa a tribulação com Jesus, a gente tem paz. A gente sente o aconchego do Senhor. A gente sabe que aquilo vai passar. A gente sabe que há algo novo para nós. A gente sabe que a gente está sendo provado para que a gente seja um vaso moldado pelo Espírito Santo. E através das dificuldades é que a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E a gente vai se aproximando do Senhor, entendendo que nós não somos nada sem Ele. A palavra de Deus diz lá em Salmos 17:40, é um salmo que eu gosto muito. E o salmista diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Olha como nós nos reconhecemos. Nós somos pobres e necessitados. Quem somos nós sem o Senhor na nossa vida? Quem somos nós? Quais as decisões que nós iremos tomar se a gente não tiver a direção do Senhor Jesus Cristo, né? Como nós teremos sabedoria de escolher o caminho correto? Amém? Então diz ali: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Nesse momento, Jesus vem de encontro com os discípulos. E como eu falei, irmãos, deixe ser usado, deixe ser um canal de bênção para o Senhor, para tocar outras pessoas, né? A nossa experiência de vida, não que nós sejamos melhores que outras pessoas, mas muitas coisas que nós passamos, talvez outra pessoa não tenha passado e a gente pode ajudar. E assim vice-versa, coisas que alguma pessoa passou, a gente pode aprender com elas, sempre sendo pautado na palavra. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Essa versão é a versão NVI. E ela diz assim: coragem. Quando Jesus se aproxima de nós, e quando a gente está passando por alguma dificuldade, o Senhor fala: coragem, não tenha medo. O medo, irmãos, ele faz com que a gente retroceda. O medo faz com que a gente fique acuado, faz com que a gente desista de sonhos que o Senhor plantou em nosso coração, faz com que a gente desista muitas vezes de abençoar nossa família. O medo, ele faz isso. O medo, ele causa constrangimento em nossa vida, e a gente é para dar um passo para frente. Não, com medo eu não vou fazer. E a gente não ouve a palavra, não ouve as orientações do Senhor Jesus Cristo, e a gente deixa o medo tomar a conta do nosso coração, e a gente acaba deixando de viver coisas que o Senhor tem para nós, que a gente iria viver se a gente não tivesse com medo. Os discípulos não souberam reconhecer que era Jesus, e isso trouxe medo e pavor. Em nossa vida, a falta de intimidade com o Senhor nos traz muitas dúvidas sobre a vontade de Deus, e consequentemente vivemos inseguros e com medo. Irmãos, aqui é algo que a gente fala muito, a gente buscar na palavra, a gente buscar na oração, a intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A intimidade com o Senhor Jesus Cristo vai nos dar coragem de enfrentar as dificuldades. Quando a gente busca, a gente sabe que a gente está sob a orientação do Senhor, a gente não vai ter medo de seguir à frente com aquele projeto. A gente não vai ter medo de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Muitas vezes quando era mais adolescente, eu tinha medo de falar de Jesus para outras pessoas. Eu não sabia o que ia acontecer, a gente vê aquelas questões de perseguição, enfim, e o que tem acontecido. E isso me trazia medo. Na escola não falava,
né? Eu tinha meus amigos, eram bem amigos e sabiam que eu era evangélico e não tinha ousadia, não tinha coragem de falar deles do amor de Jesus Cristo. Hoje muitos não seguiram o caminho do Senhor, hoje muitos infelizmente não estão entre nós, mas o medo me causou a falta de coragem, a falta de ousadia de falar: ei, Jesus te ama. Ei, que tal a gente seguir um caminho diferente? Que tal a gente seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo? Você já seguiu a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida? Você já se deparou com alguma situação em que você não soube o que fazer ou decidir? Eu acredito que sim, né, irmãos? Isso é comum em nossa vida. A gente para, principalmente quando a gente está seguindo em algum projeto, né? A gente está ali tomando a frente de algum projeto, está seguindo e chega numa situação que a gente precisa decidir alguma coisa. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que era uma metalúrgica e ali, quando eu fui entrar nessa empresa, eu sempre coloquei o Senhor na frente das coisas. Desde muito jovem, desde adolescente, eu sempre orei e falei: Senhor, que seja feita a sua vontade. E eu lembro quando eu fazia um estágio de mecânica na PUC, e daí eu recebi um e-mail oferecendo um estágio. Eu fazia estágio, não, fazia o curso técnico de mecânica, e eu recebi um e-mail oferecendo um estágio de mecânica. O estágio era bom, irmãos, era lá em 2011. Aí o salário do estagiário era 950, tinha plano de saúde, tinha auxílio, alimentação, era excelente assim, para a época, né, e para o cargo que precisava, era um cargo muito bom. E aí eu fui mandar e-mail, eles falaram: o processo já passou, já faz uma semana. Eu falei: seja feita a vontade do Senhor. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e falei: Senhor, eu não sei para onde seguir, hoje eu trabalho com a tia, para mim está bem, mas eu queria que o Senhor tomasse conta, tomasse direção dessa situação na minha vida. E eu orei e descansei, irmãos. Deu uma semana, me ligaram: olha, as pessoas que participaram da seleção não foram selecionadas, você quer participar mais uma vez? Eu lembro, irmãos, eu era uma pessoa muito tímida, até comentava com o pastor Cláudio, eu era uma pessoa muito tímida, não tinha coragem de falar, era bem no meu canto assim. Na época eu era baterista, eu ficava ali na bateria escondidinho, e não tinha muita coragem de falar em público, nem apresentar um trabalho na escola, enfim, no curso técnico. E nesse dia eu fui nessa entrevista, e tinha algumas pessoas, acho que tinha umas 8, 9 pessoas ali também participando. E tinha pessoas que olhavam e já tinha experiência com metalúrgica, já tinha experiência com projetos, enfim. E eu não tinha experiência nenhuma, muito menos com desenho técnico, que era o que eles precisavam, né? Eu estava aprendendo ainda a mexer com desenho técnico. E daí a moça começou, tinha uma psicóloga, e ela falou: eu preciso que vocês apresentem quem que vai ser o primeiro. Eu senti: eu vou. Só que, irmãos, na hora que eu falei eu vou, já me arrependi no mesmo momento. Eu falei: ai, Senhor, vamos lá. Daí ela tinha dado um trabalho pra gente apresentar, eu respirei fundo e falei: vou apresentar. E apresentei o trabalho. Passado alguns dias, irmãos, não me chamavam. Falei: deu tudo errado, mas tudo bem, tá tranquilo. Aí deu 2 semanas, me ligaram: olha, Everton, me desculpa, a gente demorou um pouco porque a gente estava preparando o seu computador para você trabalhar aqui com a gente. Então você começa tal dia. E foi, irmãos, se eu for contar para vocês, eu agradeci a Deus. E eu passei 4 anos naquela empresa. Entrei como estagiário de qualidade, passei para analista. De analista eu fui para supervisão e estava coordenando uma empresa de 40 pessoas, em que eu não tinha conhecimento nenhum quando eu entrei sobre metalúrgica, né? E tinha 2 pessoas quando eu entrei, que eram os coordenadores, né? E essas 2 pessoas, uma foi viajar e outra seguiu outro plano. E eu lembro, irmãos, que eu falei assim: Senhor, quando eu entrei como estagiário, eu olho essas pessoas, engenheiro, tudo, eu acho que eu vou conseguir alcançar o cargo deles quando eu tiver uns 35, 40 anos. E eu falei assim, e deu, irmão, acredito que de uns 3 meses, aconteceu tudo isso. O seu Edson precisa viajar, o seu Rubens vai sair, a gente precisa colocar 2 pessoas no lugar. E ali eu ainda era analista. E daí eu falei: tá. Daí o pessoal falou: tem 2 opções, ou você vai para São Paulo, ou você fica aqui no lugar dele. Daí eu falei: acho que eu vou para São Paulo, que daí eu continuo auxiliando o supervisor. Aí o dono da empresa marcou uma reunião e falou assim: a partir de agora, quem vai comandar a fábrica é o Everton e a Andressa. E ali o Senhor me honrou, porque Ele mostrou: olha, nada é impossível quando você coloca na minha presença. Não existe impossível, você não pode limitar os meus sonhos para você. E o Senhor fala para você isso essa noite: você não tente limitar o que o Senhor tem preparado para a sua vida. Ai, Senhor, mas eu não sei para onde seguir. Ai, Senhor, eu não vou ser nada. Pelo contrário, o Senhor tem uma palavra de esperança para você e para a sua vida, que você vai conseguir sim. E é algo muito maior do que você imagina.
E ali eu tomei conta daquela empresa por 4 anos, né? Foi um ano muito bom. E daí começou a crise. Eu lembro que eu orei, até já estava casado com a Carolina. Eu falei, vamos orar porque tá passando por crise, seja feita a vontade do Senhor. E na minha oração eu falei assim, Senhor, se acabou o meu propósito aqui, que flua da melhor forma possível. E acabou mesmo, irmãos. Acabei sendo demitido na época da crise de 2016. E ali começou uma peleja, a qual o Senhor me mostrou muitas outras coisas, me renovou. E hoje, graças a Deus, o Senhor tem restaurado a nossa vida financeira, restaurado os nossos sonhos, tem mostrado tantas coisas maravilhosas que ainda há de vir, né? Mas o contexto que eu quero dizer, irmãos, sempre coloque os seus planos e os seus desejos na presença do Senhor. E não só o seu, da sua família também. Muitas vezes aquela pessoa não tem força de se achegar, né? É o momento de você orar e buscar. Senhor, eu vou orar agora pelo meu filho, porque eu creio que o Senhor tem um projeto na vida dele. Eu vou orar agora pela minha filha, eu vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, eu vou orar pelo meu tio. Enfim, coloque a sua família em oração. Não desista. Não desista, porque o Senhor tem algo maior para ele. Então, quando eu pergunto aqui, você já se deparou com alguma situação em que você não sabe o que fazer ou decidir? Sim. Mas o Senhor sabe o que fazer, sabe como você vai decidir, e se você ouvir a voz dele, você vai com certeza ter vitória naquilo que ele propõe para a sua vida, amém? Aleluia. O Senhor disse Pedro, Senhor, disse Pedro, és tu? Se és tu, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. Irmãos, quando eu falei que eu já tinha ministrado aqui sobre Pedro, essa é uma passagem incrível, assim, porque quando você vai fazer uma prova real de alguma coisa, se vale ou não, eu acredito que é bem improvável que você coloque a sua vida em risco. Quando Pedro fala assim, Senhor, se és tu, é porque ele estava com uma dúvida. Manda que eu vá até ti. Então o Senhor está na água, né, andando sobre as águas, e Pedro fala, se és tu, manda que eu vá até ti. Pedro era muito ousado, Pedro era muito espontâneo, ele tinha um coração muito aberto para receber aquilo que o Senhor tinha para ele. E quando ele foi ousado em fazer isso, eu não faria, irmãos, sinceramente, porque eu talvez tivesse dúvida no meu coração, e antes mesmo de que Pedro afundar, talvez na hora que eu colocasse o pé na água. Por quê? É o medo. E quando Pedro fala, Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti, ele pisa na água e começa a caminhar. Por quê? Porque ele não está pensando ao redor, na circunstância em que cerca ele. Ele não está pensando na dificuldade, ele não está pensando no impossível. Porque para nós seria impossível caminhar sobre as águas. E ele não está pensando nisso, ele está pensando, é Jesus. Eu quero ir até ele, eu quero ter com ele. E ele focado em Jesus, ele começa a andar. E aquilo começa a se tornar realidade. Pedro começa a andar sobre as águas. Mas quando ele sente o vento forte, ele vê as ondas, e ele deixa ser tomado pelo medo, ele começa a afundar. E a fé dele começa a diminuir. Muitas vezes, irmãos, a gente recebe algo do Senhor e a gente vai até muito bem. A gente vai, trabalha, só que algumas dificuldades podem acontecer no caminho, no percurso. Igual eu falei no começo, isso é para nos aperfeiçoar, isso é para a gente amadurecer, isso é para a gente conhecer. E essas dificuldades, às vezes a gente está num trabalho, até mesmo na igreja ou na nossa vida particular, e a gente está executando e começa a vir dificuldade, você começa a desanimar, você começa a perder a fé naquilo que o Senhor colocou na tua vida, naquilo que o Senhor plantou no seu coração, e você começa a ter medo, você começa a deixar que a circunstância ao redor da sua vida, da sua casa, do seu projeto, comece a atrapalhar você de seguir em frente, e você perde o foco naquilo que o Senhor colocou para você, e você começa a olhar para os problemas, e você começa a retroceder, e você começa a afundar, e você começa a perder a fé. Irmãos, tenha ciência que se foi o Senhor que colocou você num projeto, tenha ciência que vai dar tudo certo, não importa as circunstâncias. A gente sempre louva aquele louvor, te louvarei, não importam as circunstâncias. Irmãos, louve ao Senhor, peça direcionamento do Senhor, peça sabedoria. Senhor, ao invés de você retroceder, peça sabedoria. Senhor, como que eu vou avançar daqui para frente? Como que eu vou decidir daqui para frente? O que que eu vou fazer? O que que o Senhor tem para minha vida daqui para frente? E o Senhor vai te responder, o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai ministrar na sua vida. Quando Jesus fala, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me.
Irmãos, muitas vezes, a única palavra que a gente tem, e a única forma que a gente tem de resolver os problemas, muitas vezes não, todas as vezes, é clamando ao Senhor. Pode ver, a maioria das pessoas que, eu sou ateu, eu sou não sei o que, acontece alguma coisa, ou está em risco de morte, ou está em risco de perder a vida, a primeira coisa que ele fala, meu Deus. Irmãos, não existe outro meio de salvação, não existe outra saída, se não for o Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma da gente seguir em frente na nossa vida, se não for o Senhor. A palavra diz em João 3,16 que Deus enviou o seu único Filho para morrer por cada um de nós. O que nós merecemos, irmãos? Né? E o Senhor falou, filho, vai lá na terra, faz-se homem e morre por cada um daqueles que estão dentro da igreja Hope, cada um que estão nas ruas, cada um que está no mundo, não importa quem ele seja. Para quê? Para que a gente tenha direito à vida eterna, para que a gente tenha direito a morar com o Senhor lá no céu. E essa vida de tribulação, de dificuldade, de medo, ela vai cessar, irmãos. E lá no céu a gente vai poder glorificar, a gente vai viver uma vida em abundância, uma vida com Cristo, uma vida que a gente não consegue nem expressar em palavras como vai ser. Muitas vezes começamos a andar segundo a vontade de Deus, iniciamos um trabalho, tomamos uma decisão, iniciamos a trabalhar na obra do Senhor, mas quando surgem algumas adversidades, nós perdemos o foco e começamos a afundar. O vento forte à nossa volta não pode ser algo decisivo para desistirmos, irmãos. Não deixe que o vento, que a dificuldade da sua vida, que a opressão, que a depressão, que a ansiedade, faça você desistir. Isso não vale a pena você desistir. O Senhor é contigo, o Senhor tem colocado anjos para te proteger, para te guardar, para te livrar. Então não deixe que a dificuldade, a circunstância limite você a ser vitorioso. E a vitória está em Cristo. Tem um hino que eu gosto, é um hino em inglês, e ele diz que a vitória está em Cristo. Victor belongs. Vitor e belongs. Irmão, eu sou muito bom em inglês, viu? Diz, a vitória está em Cristo. Não há outra forma de a gente vencer senão em Cristo Jesus. A gente vai correr, e vai ser como correr atrás do vento. Como diz lá em Eclesiastes, a gente vai correr atrás das coisas, é a mesma coisa que correr atrás do vento. A gente tem que correr atrás do Senhor Jesus Cristo, atrás das promessas dele, atrás do que ele tem de melhor para cada um de nós. Versículo 31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando andamos sozinhos, as tribulações vêm e a gente não sabe o que fazer. Mas quando estamos com Jesus, aquele vento cessa. Jesus nos dá aquela calmaria, aquela sabedoria, para que a gente possa pensar e decidir a melhor forma de seguir. E Ele vai ministrar em nossos corações. Então, a vida com Jesus, ela é maravilhosa, irmãos. A vida com Jesus é uma vida em abundância, é uma vida a qual a gente vive conforme a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Jesus está estendendo as suas mãos todos os dias para nos salvar. E no momento em que deixamos Ele entrar no nosso barco, tudo se transforma. O vento cessa e as adversidades não são mais capazes de nos destruir. Eu creio, irmãos. Eu creio que se você deixar o Senhor trabalhar cada dia mais na sua vida, colocar o Senhor nos seus negócios, colocar o Senhor nas suas escolhas, você não vai se arrepender. Porque o Senhor tem uma perfeita e boa vontade para a sua vida. Versículo 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Não permita, irmãos, que o medo destrua seus sonhos. Não permita que o medo destrua sua casa. Não permita que o medo destrua sua família. Nós temos que entender que quem luta por nós é o Filho do Deus vivo, né? Muitas vezes, irmãos, nós estamos lá quebrando a cabeça, tentando fazer da forma que a gente acha que é melhor. Mas existe alguém que luta por nós, existe alguém que morreu por nós, existe alguém que entregou a sua vida por cada um de nós naquela cruz. E o nome dele é Jesus Cristo. Hoje estamos vivendo tempos difíceis e o vento tem soprado tão forte que em diversos momentos nós perdemos o foco em Jesus. Esquecemos o que Ele fez por nós e o que Ele preparou para nós. Irmãos, nós estamos aqui na terra, mas nós não somos dessa terra. A nossa vida
tem que ser vivida pensando na eternidade. O que é preparado para a igreja do Senhor, o que é preparado para aquele que aceita Jesus, é a eternidade. E não queira menos que isso, irmãos. Queira viver uma vida em abundância com o Senhor Jesus Cristo. Queira viver cada dia mais pertinho dEle. Queira viver cada dia mais a vontade dEle. A gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, tantas pessoas perdendo sua vida precocemente por escolhas erradas, por escolhas que não levam a lugar nenhum, por escolhas muitas vezes que é para satisfazer o prazer momentâneo, mas aquilo se transforma em uma maldição, aquilo se transforma em morte espiritual e morte física também. Muitas vezes a gente escolhe caminhos em que a gente vai querer seguir sozinho e não é a vontade do Senhor para a nossa vida. E como eu falei aqui, a gente precisa ter cada dia mais intimidade com o Senhor, buscar na palavra, a gente precisa orar cada dia mais. Essa campanha que o pastor está fazendo essa semana, a gente tem que estar engajado nela, porque a gente está orando ao Deus vivo, aquele que morreu mas ressuscitou ao terceiro dia. Quando Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, nós não merecíamos isso. Mas mesmo assim Ele olhou para as nossas dificuldades, Ele olhou para os nossos pecados, olhou para as nossas escolhas erradas e falou: filho, eu vou entregar meu filho para morrer por você. Mas mesmo assim, irmão, se a gente não tomar uma decisão todos os dias de aceitar Jesus, de entender que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus que pode transformar a nossa vida não vai ser transformada. A gente precisa todo dia tomar uma posição e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Jesus, eu quero viver conforme a tua palavra está dizendo, porque quando o Senhor está na minha vida, tudo vai bem. Quando o Senhor está na minha vida, por mais que a dificuldade venha, eu tenho sabedoria, eu tenho paz para entender que o Senhor tem conduzido as coisas da melhor forma possível. E a gente entende aquela dificuldade, irmãos, não como algo ruim, mas a gente entende aquela dificuldade como algo que está aperfeiçoando a nossa vida. Porque, como eu falei, a gente tem que viver não pensando aqui, a gente tem que viver na eternidade. E a gente só vai ser perfeito, a gente só vai não ter mais problemas o dia que a gente estiver morando com Cristo lá no céu. Até que esse dia chegue, irmãos, nós precisamos clamar, nós precisamos louvar, nós precisamos fazer o impossível para que a gente possa cada dia estar cada vez mais na presença do Senhor, para que a gente entenda: Senhor, tá difícil, eu não sei para onde seguir. E o Senhor fala: filho, calma, o vento vai parar, eu estou no barco, fica tranquilo. Aquela situação que você está passando no seu trabalho vai ser transformada. Aquela situação que você está passando na sua casa vai ser transformada. Só não deixa eu sair de dentro do barco. Deixa eu permanecer no barco, que você vai ver o que vai acontecer na sua casa, na sua família. Nós precisamos buscar todos os dias a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aqui buscar na palavra, porque a palavra é que nos alimenta, a palavra é que nos dá direção, a palavra é que nos dá sabedoria. E a sabedoria vem em Jesus Cristo, através dele. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali. Esse é o versículo 13, irmão, que eu quis colocar aqui para a gente contextualizar. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Irmãos, mesmo o Senhor passando ali um processo de luto porque tinha morrido João, Ele olhou para aquelas pessoas que estavam buscando algo, estavam precisando, e Ele teve compaixão. O Senhor teve compaixão e falou: eu vou curar essas pessoas, eu vou curar os enfermos. E mais do que curar, Ele alimentou aquelas pessoas fisicamente e alimentou com palavras, que é o que mais importa. O alimento que nos traz saúde, um alimento que cura a nossa alma, um alimento que transforma a nossa vida, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele diz sim, a gente aprendeu na terça-feira, nós devemos seguir. Quando Ele diz não, a gente não deve seguir, irmãos, porque senão a gente vai sofrer as consequências. Quando a gente quer seguir por nós mesmos, não adianta, porque a gente vai sofrer as consequências da nossa própria decisão. Mas quando o Senhor está à frente, Ele fala: filho, segue por aqui, pode seguir, irmãos, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu queria dizer para você essa noite, o Senhor tem compaixão de nós. O Senhor tem olhado para a nossa vida, o Senhor tem olhado para os nossos familiares, tem olhado para dentro da nossa casa. Sabe aquela situação em que você fala, em que você não vê um fim, você não vê uma solução? O Senhor está olhando para aquilo.
O Senhor está falando nesse momento: ei filho, deixa eu ficar no barco, deixa eu continuar no barco. Esse vento que você está passando, ele vai parar. Essas ondas gigantes que estão açoitando você, ela vai parar. E nós temos que reconhecer todo dia que o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Nós temos que entender que o sangue dele foi derramado na cruz para nos lavar, nos salvar e para que a gente se tornasse servo dele. Que a gente viesse nos servir com alegria e com amor, irmãos. Eu queria compartilhar isso essa noite e gostaria que você ficasse em pé.